sou a Silvana, sou a professora de panificação de vocês. Essa é a nossa primeira aula. Nós vamos começar a falar sobre a parte de pães. Os pães, a principal situação que nós temos que pensar é o tipo de farinha que nós vamos usar. Aqui, quando você for comprar num supermercado, na parte de informação nutricional, vocês vão encontrar proteínas. Essa é a parte mais importante que vocês precisam de saber se uma farinha é boa ou ela é ruim. Aqui, nessa farinha que eu vou usar aqui, ela tem 5% de proteína. A professora Thalita gravou um vídeo, que vocês vão ver na plataforma, sobre como encontrar o percentual de proteína. Então, aquilo que vocês aprenderam lá, vocês vão estar usando aqui nessa parte de pães. Então, uma farinha boa, para poder dar um pão de excelente qualidade, teria que ter 14% de proteína. Só que, atualmente, a gente não consegue encontrar esse tipo de quantidade que tem nas nossas farinhas de uso comum. Normalmente, só quando é para uma panificação, para uma padaria, é que você consegue comprar esse tipo de farinha. Em outras aulas, eu vou ensinar vocês a usarem o melhorador. Mas hoje, nós vamos fazer um pão de trigo, que é quase que um pão integral. Então, aqui o que eu vou precisar? De uma xícara de chá de trigo para quibe, que eu deixei de molho 30 minutos, e aí escorri. Eu vou colocar na minha vasilha. Outra coisa que tem que saber também é o tipo de fermento que nós estamos usando. Aqui nós vamos estar usando um fermento fresco. Na receita, nós vamos estar usando um fermento biológico fresco. Só que aqui, nós vamos estar usando ele seco. Qual que é a diferença? A diferença do fresco é que ele tem os micro-organismos vivos e em atividade. Aqui, ele vai estar inativo, porque ele foi desidratado. Só que com isso, o seco ele é mais forte do que um biológico fresco. Então, se na receita tem 45 gramas de fermento biológico fresco, vocês vão usar 1/3. No caso aqui, 15 gramas dele seco. Então, vou colocar junto. Tudo a parte mais seca primeiro. O açúcar. O açúcar é o meio onde o fermento ele se desenvolve. Então, nós temos que usar ele em primeiro lugar, porque ele é como se fosse o alimento do fermento. O sal sempre depois que a gente coloca o líquido. Então, ele vai 1 xícara de chá de leite. E depois eu vou explicar a quantidade de farinha para vocês, tá? E aí eu vou colocar o sal. E por último, eu vou colocar o óleo, que é meia xícara de chá de óleo. Depois, porque se eu colocar antes esse óleo, o que vai acontecer? Ele vai envolver a película do fermento seco e não vai deixar que ele cresça. Agora aqui, olha, é com a mão que nós podemos estar utilizando essa mistura. Tirar todas as coisas. Tudo foi muito bem pesado e medido antes. É muito importante que toda receita que vocês vão fazer, vocês façam pesando e medindo exatamente como que a receita pede. Por quê? Porque é como se fosse uma fórmula de um remédio, uma fórmula, porque tudo tem um porquê. A farinha, ela absorve só 60% do seu peso em líquido. Então, eu não vou colocar essa farinha toda de uma vez. Eu vou agregando e vou vendo a quantidade que ela vai absorver.
aos poucos, nós vamos utilizar. Vocês vão perceber que quanto mais eu mexer, mais a farinha vai absorver o líquido. Por isso que muitas vezes acontece das pessoas fazerem um pão e achar que está mole, e no final vai colocando farinha. E no entanto, ela fica dura. Vocês vão perceber que vai chegar um ponto em que eu vou colocar a farinha e vou sovar e ela vai desgrudar da minha mão. A receita seria 8 xícaras de farinha de trigo. Eu acredito que nós não vamos usar toda essa quantidade. Aqui nós vamos amassando para esse trigo, essa farinha absorver toda a umidade que tem aqui no nosso recipiente. E o tempo de descanso. A massa, toda massa, ela precisa de um tempo para ela relaxar as suas fibras. Ó, depois nós já vamos passar e aqui vocês vão perceber que eu vou só jogar um pouquinho de farinha, olha. E assim a gente vai trabalhando. Aqui a massa está grudando nas minhas mãos. Mas só que vocês vão perceber que conforme eu vou trabalhando a massa e puxando toda essa farinha, ela vai desgrudando da minha mão sem necessidade de acrescentar mais farinha. E sempre nesse movimento, porque é aqui que a gente vai conseguir fazer com que o glúten se desenvolva. Sempre bem pouco, porque senão a gente acaba passando do ponto da massa. Ela ainda está grudando na minha mão, mas eu ainda vou trabalhar mais um pouco com ela para ver se ela realmente precisa e vou aproveitar toda a farinha que espalhou aqui. Lembrando que toda a higienização da mesa já foi feita com antecedência. Nós temos sempre que deixar uma bancada muito bem limpa para a gente trabalhar. E nós vamos ter que deixar essa massa descansar por mais ou menos 30 minutos. Depois é que nós vamos bolear e deixar crescer novamente. Aqui, ó, ela não vai ser necessário mais farinha. É só o trabalho. Ela ainda tá grudando um pouquinho na minha mão, mas conforme eu vou trabalhando com ela, ela já vai desgrudando. Vai ter que precisar mais um pouquinho. Eu achei que já tivesse no ponto, mas ainda não. Antes a gente precisar de acrescentar, do que depois passar do ponto. E vocês podem ver que eu deixei aqui a farinha, aqui tem 1 quilo. Nesse 1 quilo, olha, eu posso até pesar quanto que eu usei da farinha.
eu usei 700 gramas da farinha. Agora, olha, a massa já está totalmente desgrudada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ela para crescer. Aqui, ela vai descansar durante meia hora. E sempre com um papel filme, para que nada não entre ar e a gente consiga deixar sem vento essa massa. Então, durante 30 minutos, essa massa vai ficar descansando. Passado 30 minutos, essa nossa massa já está, olha a diferença dela. Ela já está bem macia e ela já está descansada. Para a gente fazer a parte de boleamento dessa massa. Aqui a gente vai amassar novamente e o importante é a gente colocar todas as bolinhas, que nós vamos dividir essa massa, em quantidades iguais. Que eu costumo pesar sempre de 70 gramas, porque ela depois de assada, ela perde água e ela fica com um peso menor. Porque com a balança, você medindo, você pode saber que sempre ela vai estar com o mesmo peso, ó. Essa tá menor. E assim a gente vai fazendo em toda a nossa massa. Eu não vou pesar toda porque nós não temos tempo suficiente para fazer isso. Então eu vou apenas cortar e vou bolear para vocês verem como que nós vamos fazer. Esse é um pão quase que integral. Por que ele não é integral? Porque nós não temos a farinha integral aqui, nós estamos usando a farinha normal. Mas ele é um pão enriquecido. Quando a gente for bolear, eu costumo fazer dessa forma. Fazer a bolinha, que olha. E aqui a gente vai fazendo com que ela fique totalmente redondinha. Olha, eu vou pegar uma forma, polvilhar, que nós vamos deixar esse pão crescendo. E aqui nós vamos deixar, é um novo crescimento. Quando ele dobrar de volume, é que nós vamos acabar colocando ele para assar. Aqui eu vou fazer com as duas mãos, pra gente poder ter agilidade de tempo. Sempre uma para um lado e outra para o outro. E ela tem que estar sempre sem emenda, olha. A vantagem do fermento seco é que você não perde a validade dele depois de aberto. Porque o fresco, em poucos dias, ele já está sem a validade. Vocês vão entender que é mais fácil fazer um pão do que se imagina. Antigamente, era muito difícil entender o porquê que o pão ficava duro. Mas a função básica que a gente consegue, a resposta básica que a gente consegue é principalmente no 60% de líquido que a farinha costuma absorver. Então, baseado nessa informação, você nunca vai errar numa receita. Sabendo que se você vai ter que fazer com 1 kg de farinha, sempre vai ter que ter no total do líquido 600 ml. Olha aí o rendimento dele,
É um rendimento razoável. E a mesma coisa nós vamos fazer, deixar crescer para depois assar. Eu vou deixar ele aqui em cima desse forno, porque eu vou ligar ele, porque eu quero acelerar o crescimento dele. Como nós estamos numa gravação, é mais fácil onde nós não temos esse tempo todo, eu vou ligar e nós vamos utilizar o calor do forno para aquecer o nosso pão. Com isso eu vou reduzir bastante o tempo de crescimento dele. Olha, depois de um certo tempo aqui, nós gastamos mais ou menos uns 40 minutos para que ele crescesse o suficiente. Então, a partir de agora já podemos estar levando esse pão para o forno. E aqui nós vamos gastar mais ou menos uns 40 minutos desse pão assando. Daqui a pouquinho vocês já vão estar vendo esse pão já completado. O nosso pão, ele demorou mais ou menos uns 40 minutos para ficar pronto. Agora nós vamos ver como que ele ficou. Olha, ele ficou bem assadinho. Deixa eu tirar para vocês. Vou pegar uma faca. Tá muito quente. E eu vou abrir para vocês verem como que esse pãozinho ficou. Espero que tenham gostado e até a próxima.